TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil, mas hoje é fantástico sim, porque é sobre o Fantástico Jaspion, é sobre o guia definitivo sobre o Jaspion, é sobre esse projeto fantástico, que eu vou usar fantástico o cast todo, que nós falaremos hoje, certo? Ô Senna, conta aí quem tá aí, deixa o convidado por último, dá pra saber pela capa quem tá aqui, pelo assunto, deixa por último porque ele é fantástico também, conta quem tá com a gente pra falar sobre esse projeto fantástico. Ó o fantástico, ó, o Rafael Editor fica colocando aí um plim aí toda vez que eu falar fantástico hoje. Não. Sobre o Jaspion, guia visual definitivo. E ele é fantástico, dá até pra pedir música pra ele, hein? Estamos aqui com o Adriano Naretti. Opa, dá até pra lançar a promoção agora. Ouve aí quantos fantásticos Gil fala e manda uma carta pra nossa caixa postal pra participar e concorrer a um prêmio. Pode ser. Comece a contar aí quantos fantásticos eu vou falar hoje. Estamos aqui também com o Gustavão. Olá pessoal, estamos aqui. Vamos falar desse nosso menino Jaspion aí com o produto que o Ricardo tá lançando aí que vai bombar. E estamos com ele, que é cantor, escritor, faz um curry super maneiro também, Ricardo Cruz. Ô, minha gente, muito obrigado aí pelo convite. O curry, eu me orgulho, hein? Me orgulho do curry que eu faço aqui, o carê. Muito bom, cara, muito bom. Vamos, tamo junto. Obrigado pelo espaço. E bora conversar sobre um projeto que tá me dando um frio na barriga por ser o primeiro nesse sentido, mas que tá me dando uma das grandes alegrias aí da minha carreira já. Então, bora. Just be on. Come on, boy. Tonight, Tokimodo. Come on, boy. Wara oze. So sayuki ga suru modoru. Então vamos lá, Jaspion, guia visual definitivo. Acho que vai ser. Acho, não, certeza que será a obra mais completa e fantástica sobre Jaspion do planeta Terra. Será um produto da editora Mozu, criada para isso, e a gente torce para que tenha muito mais coisa aí vindo por aí. E o Ricardo tá aqui, gente. O Ricardo já participou de vários TokuCast para falar sobre diversos assuntos, e hoje ele vai falar sobre um assunto que ele domina, não apenas porque é projeto dele, mas é porque o Jaspion, há muitas brincadeiras com o Jaspion, né? A gente brinca muito, eu Kuroda, deixa o Jaspion descansar, a gente fica brincando, mas o Jaspion, a gente não se pode negar que ele é um grande responsável pela grande maioria de nós estarmos aqui hoje. E esse guia visual, esse livro que tá chegando aí, né, Ricardo? Eu acho que ele vai chegar pra coroar definitivamente, não só para o fã brasileiro, mas para o mundo inteiro, o amor que se tem aqui pelo personagem, né? Pois é, né, cara? Em algum momento o Jaspion ele virou esse símbolo absoluto do Tokusatsu no Brasil, né? Eu lembro que antigamente, assim, nos anos 90, não era tanto, né? Era Jaspion e Changeman, lógico, já era um absurdo, já era grande e tudo mais, mas eu lembro que era Jaspion e Changeman. Changeman era muito junto de Jaspion, era dupla dinâmica, assim. Só que de um ponto pra frente, eu acho que o Jaspion foi ganhando a dianteira e foi se tornando o grande ícone, assim. Tanto que Changeman hoje, ninguém mais fala do coitado dos Changeman, né? Sendo que ele chegou junto e fez a audiência lá junto, na época da Everest, na época da Manchete, mas o Jaspion realmente ele virou esse símbolo do Tokusatsu no Brasil. A gente tá vivendo uma geração que ainda somos jovens, por mais que, né, todo mundo aqui tá na casa dos 40, um monte de quarentão, mas ainda a gente é jovem, né? Então
jovem num mundo em que ser nerd, gostar dessas coisas não é mais vergonha, porque na época que a gente era mais novo era. Graças então a Deus. Né, vê os eventos como a CCXP hoje, celebrando isso, né? O cinema, o que há de maior no cinema são filmes nerd de super-heróis e tudo mais. Então, os nerds saíram do armário, isso é muito legal. E eu acho que para um projeto como esse, né, de trazer conteúdo do Tokusatsu para o mercado editorial de uma maneira mais profunda, se inspirando no próprio mercado editorial japonês, que é cheio de livros, cheio de artbooks, cheio de guias. A ideia de fazer o livro do Jaspion é um pouco o primeiro passo para trazer projetos nesse sentido, tanto de Tokusatsu como de nostalgia em geral, né? Então eu acho que a escolha de fazer o guia definitivo do Jaspion como primeiro projeto é uma coisa óbvia, porque o Jaspion se tornou realmente esse símbolo. E vou te falar, cara, eu tô pirando no processo de fazer esse guia, todo o material que a gente recebeu, toda a formatação, todas as entrevistas que a gente está fazendo e buscando e, sabe, mergulhando fundo mesmo no universo do Jaspion, tá sendo um super prazer, assim, que vale a pena documentar junto com o livro, documentar o processo de fazer o livro, porque também tá muito interessante, sabe? O processo da criação, a gente se diverte para criar um simples e singelo podcast, Ricardo. Imagina esse processo de criação desse material e você colocar, eu vou usar o termo, colocar as mãos, não só imagens, mas informações também, que nunca chegaram aqui, né? E talvez no Japão também. Sim, tipo, a Toei Company, né, mandou pra gente cerca de 1000 fotos do Jaspion, assim, dando uma arredondada. 1000 imagens e tá pra mandar mais, porque eu pedi mais. Eu vou contar a saga das imagens aqui, né? Primeiro, o livro do Jaspion, o Guia Visual Definitivo, algumas pessoas perguntaram, mas vai ser só um guia de foto? Vai ter texto também? Me perguntaram isso. Mas beleza, a pergunta é justificada porque tá no nome Guia Visual. Mas olha, gente, não, vai ter muito texto também, né? Mas ele é um guia que através de fotos, através de muitas imagens e textos, vai contar tudo sobre todos os aspectos do Jaspion, tá? Essa é a ideia do livro. Vai ter guia de episódios com pelo menos uma página quase para cada capítulo. Vai ter guia de personagens, guia de vilões, né? Vai ter um guia de monstros, vai ter guia de brinquedos, vai ter entrevistas, vai ter guia de produtos nacionais, né? Então vai ter imagens nacionais também, as VHS que saíram por aqui, os brinquedos que saíram por aqui. Então, assim, é um guia completamente ilustrado, mas vai ter bastante texto também. Quando a gente resolveu fazer esse livro, na verdade, eu e o Adriano, a gente se juntou para tentar bolar algum projeto editorial juntos. Isso há muito tempo atrás. E a nossa primeira ideia era licenciar o Metal Bible, que é um livro famoso que saiu no Japão. É um guia de Metal Heroes que vai até Spilvan, né? Então pega os policiais do espaço, Jaspion e Spilvan. A gente fez um contato com a Toei Company, falou do projeto, mas por sermos pessoas que não temos nada na bagagem no mercado editorial ainda, eles falaram, olha, vai ser muito difícil vocês licenciarem isso, porque vocês não têm nada no histórico. A editora não vai entregar um projeto que ela demorou anos para elaborar, executar, na mão de pessoas que não tem nada para mostrar na área. E dá para entender, né? Muita coisa funciona dessa maneira, né? Você tem que ter um portfólio para conseguir certas coisas, né? Mas aí a Toei Company falou isso pra gente, mas se vocês quiserem fazer algo próprio, eu acho que é mais fácil. E aí eu olhei pra cara do Adriano olhou pra minha cara, e a gente falou, bom, eu adoraria fazer um guia sabe? Até porque dá pra explorar toda a parte brasileira, né? O fenômeno que Jaspion foi no Brasil, e aquela época, né? Aquela febre, né? Que foi aqui, que é uma coisa que precisa ter no material sobre Jaspion desse calibre, né? Tem muita gente lá que não faz ideia ainda que o Jaspion, ele é o Ricardo Kurosaki, né? É o japonês mais famoso no Brasil, né? Pois é, né? Pois é. E o herói japonês mais famoso, né? Às vezes o pessoal do Japão fica estranhando, né? Tipo, olha, lá no Brasil, se você anda na rua para qualquer pessoa e fala assim, Jaspion, a pessoa sabe o que é.
Talvez a molecadinha de 15 anos talvez não saiba mais. Mas assim, um pouco, sabe, de 20 anos pra frente, assim, já ouviu falar, mesmo que seja só ouvir falar, já ouviu. Né? Então é famoso nesse nível, né? Então a história do personagem no Brasil é algo que tem que estar também muito bem documentada, né? Muito bem explorada num livro como esse. E eu gosto de produzir conteúdo editorial, escrever sobre Tokusatsu, né? Apesar de eu ter me especializado em música, dar aula de japonês, eu tradicionalmente, né? O pessoal que tá aqui no cast sabe disso porque a gente se conhece desde essa época. Eu escrevo sobre Tokusatsu também, né? Já fiz a revista Gyodai, que vai ser um dos... Tá esgotado, né? Mas ela vai... As edições remanescentes que eu tenho aqui em casa, a gente colocou nos pacotes para dar de brinde em certos slots de colaboração. Então eu curto escrever sobre Tokusatsu. Me acendeu muito a empolgação quando a Toei autorizou a gente a criar um material original. Aí o primeiro passo foi a gente perguntar sobre imagens, né? Bom, tá, para fazer um livro estilo livro japonês, né? Esses guias maravilhosos que a gente coleciona e que são lindos, cheios de fotos e textos e guias e detalhes, a gente precisa de foto. Não dá para fazer um material desse sem imagens. Então a primeira coisa foi Toei Company, manda imagens pra gente. Aí eles falaram assim, olha, o que a gente tem de imagem já tá com a Sato Company. Essa conversa toda via a Sato Company, que tá sendo muito parceira nossa, muito parceira. Estão comunicando já com o pessoal da Toei, tá sendo super ágil e tal. A Sato mandou pra gente as fotos que eles têm, mas a Sato usa as fotos do Jaspion como uma divulgação de marca. Eles não precisam ter muita coisa. E era completamente insuficiente o material. Eram algumas dezeninhas de fotos ali, meio que só do Jaspion, do Dylan. Não tinha detalhes, né? A gente quer detalhes nesse guia, né? Foto por episódio, cada episódio, fotos de cada um dos episódios. Não tinha nada disso. O que a gente fez? A gente pegou o material da minha coleção, da coleção do Adriano também, do Mota, ele impressou muita coisa também, e a gente escaneou um monte de coisa. Escaneamos, chamamos o Bruno Seidel, que é um amigo nosso, e ele fez uma diagramação preliminar ali, de guia de episódio, ficha de personagem e tal, e a gente mandou... O Bruno Seidel, Blast Red. Blast Red, exatamente. Um abraço pro Bruno, inclusive. Parceiríssimo, super amigo. Amigo notas antigas. Diagramou essas páginas com imagens escaneadas aleatórias e mandamos para a Toei. A Toei retornou para a gente falando assim, olha, essas imagens eu não posso autorizar vocês a usar porque elas não são nossas. E foi aí que eu descobri que as imagens da série, elas não são todas da Toei. É por editora. Então, enquanto eles filmam os seriados, cada editora manda seus fotógrafos e faz seus registros. Entendeu? É como se estivesse filmando um Tokusatsu aqui, sei lá, o filme do Jaspion, do Sato, tá filmando, a JBC manda um fotógrafo, a Panini manda outro, e as fotos do filme do Jaspion são de cada editora, não é da Sato, entendeu? É como se fosse essa lógica. E é lógico que a própria Sato, a Toei, tem as fotos também do Jaspion, que são as próprias dela. Então o que eu tava fazendo? Acabei escaneando imagens que foram publicadas em livros, achando erroneamente na minha cabeça que aquelas imagens eram da Toei, porque eram as imagens do Jaspion. Não, aquelas imagens da Kodansha, da Tokuma Shoten, e etc. Então a gente não pôde utilizar. Então esse foi o primeiro baque. Aí eu falei principalmente da Tokuma Shoten, né, que lançou muito material do Jaspion, assim, e tal. Cara, e controle fora da Toei de saber que as imagens não eram dela também. Eles viram, eles perguntaram, né, não que eles saibam, porque o pessoal lá que a gente lida hoje na Toei, eles são... gente mais nova do que eu, é o nosso contato atual lá. Então ele não é que ele sabe, ele perguntou, olha, de onde veio isso? Né? E óbvio, né, tem que ser sincero. Falei, foi desse livro da Tokuma Shoten, da Kodansha, não pode, né? Por mais que mesclado ali no material, né, da Tokuma Shoten tenha imagens da Toei. E isso eu sei e ele não sabe. O cara da Toei não sabe. Ele não tem idade pra saber, mas eu sei porque eu, né, depois que eu recebi o material, eu falei, essa daqui é da Toei, eu recebi. Essa aqui também, essa não. Então, assim, num primeiro momento, eu falei pra eles, olha, temos um problema. Eu preciso de... Eles falaram assim, vocês não conseguem utilizar as fotos que a Sato Company tem? Eu falei, lógico que não. O projeto é de um livro... É um livro guia visual, um guia gráfico. Eu preciso de milhares de fotos, eu não posso utilizar 10, 20. Eu pedi para eles verificarem com a editora como ficaria para eu licenciar as fotos. Esse foi o primeiro passo.
Aí demoraram um tempo, me mandaram um e-mail falando, olha, falamos aqui com a editora, mas a própria Toei falou, olha, mas é muito caro, viu? E aí a Toei mandou um e-mail e falou assim, olha, a gente verificou aqui com a editora, mas né, eles se adiantaram já, olha, é muito caro. Era cerca de $150 por foto. A Toei falou, cara, sai fora que é fria, né? Pô, $150 por foto. Eu falei, nossa, eu preciso de 1.000, faz a conta, sabe? Tá doido. Você falou pra ele, não quero a armadura original do Jaspion, não, só quero uma foto. Pois é. Aí a Toei falou assim, olha, mas eu acho que a gente tem foto aqui, eu vou dar uma olhada então. Então tinha, pô. Aí no final eles foram lá, falando, a gente vai dar uma olhada, aguarda um pouquinho que eu vou fazer um catadão aqui pra ver se a gente tem essas fotos, não sei o que, alguma coisa a mais, né? Aí passou um tempo, eu falei, tava com preguiça de procurar nos acervos, né? Por isso que falou, não tem, usa essas daí mesmo. Daí quando entenderam que não ia ter como, eles foram. Então tem mais, né? Eles revelaram que tem mais. Aí foram lá, eles acharam muitas fotos. E aí mandaram pra gente, organizado por tema, por vilões, episódios, guia de episódio, assim. Aí que chegaram as tais das 1.000 fotos, né, de lá. E foi um escândalo, né, cara? Quando eu recebi isso, fiquei emocionado, né, de ver. Tem fotos ali que a gente já conhece, muitas a gente já conhece, são clássicas, estavam nos álbuns de figurinha, estão nas revistas japonesas, mas com a qualidade, cara, que a gente não conhece, sabe? Embora a gente conheça a imagem, com aquela qualidade a gente não conhece. E é de encher os olhos, né? Você vê a textura do filme da época, né? A textura da câmera da época, assim. Então, isso que chegou pra gente. E mesmo assim, tem umas fotos específicas que eu quero e que não chegaram, né? E eu continuei enchendo o saco dele. Eu falei, olha, vocês não conseguem me arrumar essa foto, esse momento, desse episódio? Eles devem estar querendo sabe, pô, esse brasileiro enchendo o saco, querendo foto do John Tiger, entendeu? Então eles nem sabem nem o que é isso. Até porque você tá montando um guia com informação, é pra ornar com a informação também, né? Exatamente. Né, você vai falar, por exemplo, vai falar da Kyusa, não tem uma foto foda da Kyusa? Exatamente. Desses principais tem foto pra caramba, mas, por exemplo, do John Tiger, não veio foto do John Tiger, né? A gente tem autorização também pra fazer captura de tela. Então eu posso tirar do episódio qualquer coisa. E isso a gente tá usando bastante pra pôr no detalhe, assim, sabe? Pequenininho. Igual tem em livro japonês, né? Que tem um detalhe, né? Com o momento específico que eu tô citando, tá cheio também. Mas eu queria uma foto do John Tiger tirada mesmo, por câmera de foto, não pegar da TV, sabe? E agora, isso é bem recente, inclusive, eu enchi tanto o saco, eu falei, então, olha, faz uma Toei, faz uma ponte pra mim com a Tokuma Shoten, e eu quero fazer um pacote com eles, eu vou pagar 150 por foto, mas vou fazer um pacote, eu quero pegar umas 5, 6 fotos, chaves que faltaram. Aí eles, putz, mas eu não sei, a gente não tem um contato lá. Aí veio de novo o mesmo papo. Quer saber? Me manda o que você quer, que talvez eu tenha aqui. Sabe? Porra, manda tudo então. Sabe? Me manda um exemplo do que você quer. Isso que eu já mandei, hein? Eu já mandei. Mas você imagina, né? Uma pessoa ali de 30 e poucos anos que não sabe nem direito o que é Jaspion, de repente tem que lidar com um brasileiro louco, com nível de especificidade, assim. Aí a gente tá num momento em que eu mandei um monte de foto, assim, escaneada. Falei, olha, eu quero isso está no episódio tal. Eles mandaram pastinhas por episódios. Você vê a nomenclatura do arquivo da Toei ali, sabe? Episódio tal. Falei, entra nesse episódio, me manda tudo. É que eu não sei, às vezes também são 1000 fotos por episódio, eu não sei o tamanho desse arquivo da Toei, entendeu? Eles mandaram as fotos num formato super antigo pra Windows, uma coisa bizarra que eu não conseguia abrir. Eu precisei da ajuda do Ariel pra ver, eles mandaram um programa pra abrir as fotos junto com as fotos. De tão obsoleto que era o formato. Caraca. Então assim, eu imagino que no acervo deles, eles devem ter a totalidade disso. Então deve ser centenas de imagens por capítulo. Então, eles meio que escolheram no olho e foram me mandando, né? Geralmente eles mandavam foto do monstro do episódio, o monstro com o Dylion,
Mas às vezes tem outras coisas que acontecem no episódio que eu também quero foto, né? Tem episódios que não tem monstro, né? Sei lá, tem episódio, sei lá, o 35, né? Que é o ponto de virada da série. Não tem monstro, mas é um episódio super importante. O episódio 45, pô, a batalha final do Jaspion com o Magaren, não tem monstro gigante, se eu não me engano, ali. Mas é super importante, né? Ter foto daquilo. Então eu joguei isso no radar, né? Por exemplo, eu queria uma foto bonita do Pepe, sabe? Não veio nenhuma foto do Pepe, pô. E daí me manda uma foto do Pepe, mandei o scan lá. Então, assim, tá sendo muito interessante esse trabalho direto com a Toei para conseguir resgatar essas imagens na sua especificidade. Porque esse livro é isso, ele é específico, ele é guia também, né? Vão ter textos, né? O livro, ele fecha, a parte final do livro é um texto de 10 páginas, que aí vira livro quase mesmo. É um texto de 10 páginas que eu escrevi, super completo sobre a série. Sobre tudo, como ela nasceu e tudo que aconteceu até ela nascer. Fala um pouco da história da Toei. 10 páginas disso, assim, sabe? Mas, sim, tem bastante coisa. Cada editoria vai ter um texto, né? Por exemplo, dublagem. Vai ter um texto de abertura, né? Falando da dublagem, comentando o que foi a Alamo. A gente precisa entender o que é a Alamo, né? Vai ter entrevistas também com dubladores. A gente vai fazer um guia completo de todas as vozes que foram gravadas em Jaspion por episódio, né? Então, assim, tá cheio de textos. Abres VHS também tem um texto de abertura sobre a era dos VHS, como que era o mercado, como que começaram a surgir as fitas seladas e como que Jaspion entra nisso. Então tem texto, quadrinhos a mesma coisa, etc. É um livro que você vai demorar para ler. Ele é um livro, mas ele é graficamente levado. Você é levado sempre por imagens para dentro desses assuntos. Então acho que é um formato muito legal, que está nascendo. A gente superou a dificuldade das imagens, cada vez mais, que a TV vai mandar mais, talvez supere a quantidade de 1000 e tantas fotos, talvez vá para mais ainda, tomara. E a gente está criando um formato também, né, gente? Então, assim, o livro do Jaspion, eu falo com o Adriano e com o Ariel, né, que são os meus sócios. Cara, a gente começou essa editora do jeito mais difícil, que é criando um puta projeto ambicioso. Seria muito mais fácil licenciar alguma coisa, traduzir e mandar para gráfica, entendeu? A gente tá criando um material, tá criando esse, sabe? E a Toei tá adorando isso, cara. Eu recebi uma mensagem lá deles, que a gente já mandou uma parte do livro, né, para eles verem. Até porque a gente precisa entrar em gráfica no final de outubro. Então tem que correr. E eles devolveram falando que amaram o livro. Estão muito contentes com o design do livro, com a quantidade de coisas que a gente está fazendo. Então eles estão virando nossos parceiros. E o livro, ele vai virar um template, entendeu? A gente produzindo esse primeiro, que é o mais difícil, é o mais desafiador, e ele vendendo bem, ele, né, comercialmente também funcionando, porque por mais que a gente seja fã, eu seja muito fã, esteja muito feliz, né, o mundo é capitalista. A gente, para fazer essas coisas legais, a gente precisa que elas se transformem em dinheiro, voltem pra gente fazer o próximo. Então é assim que funciona. De graça não dá, né? Não dá, né? Não é que ninguém confunda isso com ganância, né? Não tem nada a ver. É simplesmente eu adoraria ganhar um dinheirinho também com isso, porque afinal estou trabalhando. Mas mais do que ganhar dinheiro com isso, é que o dinheiro possibilite as próximas coisas. E que possibilite que, sabe, com o passar do tempo, eu consiga me dedicar mesmo. Só a editora e a música, e tem meu curso de japonês. Isso é maravilhoso, que é mais ou menos o que eu já faço hoje, né? A Kiyomi Tsukada, ela falou, né, justamente isso, que a percepção dela era estar fazendo um programa infantil, e aí a gente entende que o julgamento do público diante de um programa infantil, ele é um pouco mais... ele tolera menos coisas, né? É diferente de um anime, de um mangá, que já é para um público infanto-juvenil, já é gente mais velha que vai ler aquilo. Agora, o Jaspion e o Sentai, etc., Tokusatsu, né, de maneira geral, ele é ainda enxergado, na época, mais ainda, imagino, como para criança. 8 anos, 9 anos, né? Então, eles realmente acharam que o comportamento agressivo e selvagem, aliado ao cabelo e, sabe, aquele aspecto, não era um bom exemplo para criança, porque
herói japonês, bentês lá do Kamen Rider e tal, geralmente são Isso. mocinhos, né? Muito bem penteados e muito cheio de frases de efeito, e, né? Tirando o Kamen Rider Amazon e alguns outros, né, pontuais aqui e ali. E o Jasper ele quebra com isso. E isso aliado ao fato de que a Henri maltratava ele e falava com linguagem masculina. Isso tem um peso grande, assim, sabe? Estilisticamente, assim, eu acho muito legal. Eu adoraria, minha opinião pessoal, eu adoraria ver a série, né, cheia dessa personalidade até o final, porque foi assim que ela foi concebida, né, com os heróis ali meio diferentes mesmo. A Henri... Porque eles são de outro planeta, né? Era uma androide, né, e tal, mas isso não foi tolerado, né, e daí a série é muito simbólica, essa cortada de cabelo do Jasper, que é a série sendo podada, né, a série verdade. sendo podada, não é só o cabelo. Mais de uma vez, né, e mais de uma vez. A Henri vira simplesmente uma assistente, ela perde completamente a participação na série, né, ela vira uma mocinha em perigo e uma assistente, realiza missões, análises e ela não tem mais personalidade, ela vira qualquer personagem assistente, assim. E o Jaspion, cara, eu acho que são pouquíssimos os momentos que ele traz humor depois disso, né? Ele fica uma coisa super séria, né? Mas sabe que eu não sei se eu comentei isso com você já, mas que apesar dos pesares, eu fico com um sentimento, é um sentimento meu, né? De que o Jaspion, ele é um garoto que cresceu. Ele mesmo, mesmo que não tenha sido esse o objetivo dos caras, sabe? Eu fico com um sentimento de desenvolvimento de personagem, sabe? O garoto se tornando adulto porque tá... Mas, cara, beleza, eu até acho legal essa visão. Só que não foi assim que eles não construíram nada. Num episódio ele é louco, num episódio ele é palhaço e no outro ele não é mais. Ele vira um detetive, né? De monstros mesmo. Até é importante esse ponto que o Ricardo comenta, porque às vezes as pessoas acham que a série já tá lá fechadinha, com aqueles episódios escritos, tudo gravado, mas eu sempre gosto de comentar que elas são como uma novela brasileira. A Toei vai avaliando a resposta da audiência e isso pode interferir no roteiro da série, que ela está sendo gravada enquanto está sendo exibida. Exatamente. Né? E você citou uma coisa interessante de mangá, de anime, é engraçado que, assim, o quanto é diferente essa parte, né, porque de mídia, né, porque a série, ela passava, inclusive, não passava domingo de manhã, ela tinha os horários até noturnos, né, e mudou de dia também, né, Ricardo, e, cara, era o horário que o pai e a mãe iam ver junto, então, não é um mangá que a molecada pega, folheia e depois manda pra reciclar, né. Isso também é importante citar, né? O Jasper ele começou a ser exibido às sextas-feiras. Passava das 7h30 às 8 horas da noite. A partir do episódio 35, ele foi para as noites de segunda-feira, 19h30, das 19 às 19h30. Né? Então ele começou das 7h30 às 8 da sexta, que era um horário nobre, que é a faixa de horário que passou Gaban, né, desde o início, e o Gaban já herdou esse horário como um horário, sexta-feira, 7h30 da noite, é quando o pessoal relaxa pro fim de semana, audiência maior, golden time e tudo mais. E ele, a partir do episódio 35, ele vai pra segunda-feira, que já não é um horário tão nobre assim, que é o começo da semana e tal, ele muda de horário. Isso é simbólico também, porque o Jasper não estava se encontrando, né, não deu o resultado que eles imaginavam. E a partir do episódio 35, o que acontece na história? Acontece o início do arco das 5 crianças apontadas pela luz. Então eles trazem, inclusive, num desespero aí por conseguir levantar essa audiência, conseguir fazer algo que não caísse tanto assim, traz criança para tentar gerar identificação com o público. Eles querem criança para gerar identificação com criança, né? Então tem essa mudança, inclusive de horário, para tentar fazer com que a série crescesse em audiência. Porque assim, né, entrando em outro ponto de discussão entre os fãs, né, que a Jasper foi um fracasso no Japão, eu acho que sim. Só que não é preto no branco, mas eu já vi gente argumentando, não, mas a audiência do Jasper ela foi maior do que todos os programas que vieram depois. Mas isso não quer dizer nada, porque a audiência ela foi caindo mesmo. A partir de Gaban, a audiência ela vai caindo.
ela vai caindo. Não quer dizer que, sabe, porque Spilvan teve uma média de audiência menor que já foi um grande sucesso, Spilvan foi menos. Não, os tempos vão mudando, o estilo de audiência vai mudando e os números absolutos ali refletem muita coisa. O volume de opções de entretenimento a cada... A concorrência vai... então tem que ser visto tudo à luz do momento, o momento de Jaspion. Os japoneses também consideram, acho que também pela venda de brinquedo, né? Se vendeu bem, se vendeu mal, né? Exato, sim. Aí é, né, o sucesso comercial da série. Eu acho que é isso que eles estavam sofrendo mais também, né? O Jaspion não foi uma série que pegou, né? E tudo bem, mas o problema o que faz pra mim Jaspion ter sido um fracasso no Japão é o resultado, a performance que a série teve perante o que ela foi planejada pra Isso aí. E o investimento, né? Jaspion era pra ser, eles queriam recriar a febre por monstros gigantes. Quem sugeriu, na verdade, né, que transformar Jaspion, né, essa série sucessora de Shider, portanto sucessora do formato do Tio Cage, foi o Yoshinori Watanabe, que é um ex-presidente da Toei Company e é um cara que era o todo-poderoso da época. Ele brisou na cabeça dele que fazia muito tempo que não tinha uma febre por monstros gigantes. A gente tem que lembrar que dentro da história do Tokusatsu, o Kaiju Boom, né, aquela febre por monstros e que foi detonada pelo Ultra Q e depois foi engrossada pelos Ultras de maneira geral, né, Ultraman, depois teve o regresso de Ultraman, o Spectreman, depois veio o Henshin Boom, mas essa febre gigante dos anos 60, do fim dos anos 60 e começo dos 70 por monstros na TV, você imagina o Yoshinori Watanabe que ele deve ter vivido intensamente essa fase, né? Uhum. Que a Toei não fez muito parte, né? Uma coisa mais da Tsuburai ali. Ele pensou, vamos dar uma cartada forte para tentar criar um Kaiju Boom nos anos 80. Era isso que ele queria, a ideia partiu aí. Ele falou, se você pega o Ultraman, Ultra Seven, né, os Ultras de maneira geral, os Kaiju, os monstros, eles são tão quanto ou mais famosos que os heróis. Vendem até hoje os monstros, inclusive, né? Os mesmos monstros estão direto nas séries, né? Tem o Kaiju Sakaba, o Bar dos Monstros. Mas a grana a grana investida fica clara nos primeiros episódios, né? E o capricho, né, também em relação aos monstros da série do Jaspion. Que você não vê isso tão caprichado em nenhuma... Pelo menos na minha opinião, tá? Eu já vi muitas séries da Toei. Eu nunca vi uma série da Toei com design de monstro, fantasia de monstro, fora alguns Sentais, mas tão caprichado quanto tava ali. Pelo menos no início, né? Pelo menos no início. Nossa, é totalmente... fora do padrão Toei ali, inclusive até melhor que alguns da Tsuburai até, vai mais pro fim dos anos 70 até. Sim, bem caprichado, sim. Você vê que teve realmente esse investimento. Just beyond. Tem várias histórias legais, né? No livro eu conto muito isso, né? Mas sem querer dar tanto spoiler assim, mas eles fizeram o Susumu Yoshikawa, né? Que é o produtor, né, do Jaspion, promoveu uma exibição para a equipe daquele filme História Sem Fim. Eles falaram, a gente quer assim, os monstros expressivos. Ele mostrou isso para toda a equipe, especialmente pro pessoal da Rainbow. Dali nasceu na Maguederaço, certeza. Na Maguederaço. o Iwa Gorila, né? O monstro Montanha também tá no História Sem Fim. Verdade. Tem uma inspiração clara, né? Bem clara, assim. E eles queriam as fantasias com esses gimmicks que chama, né? Essas... Abre a boca, desce a gengiva, escorre baba, sabe? O monstro não é só uma fantasia, mas é uma fantasia que se mexe, que tem vida. Eles queriam trazer esse realismo para os monstros, afinal de contas, a grande aposta eram em monstros gigantes. Eles queriam detonar uma febre por monstros gigantes. Você vê isso nos brinquedos. O começo, né, logo de cara, eles lançaram o Marigós, eles lançaram o Tigos, eles lançaram o Haneda, junto com o Satangos, né? Então você não tinha
lançamento de monstro em Sofubi, em boneco do Scheider, do Gaban. Não tem, né? Em Jaspion tem, né? Porque justamente eles queriam um Henshin Bun, eles queriam monstros gigantes tipo da Tsuburaya, e Jaspion ia ser o grande seriado que isso explodir, né? E que não se verificou. Um outro investimento maior. Para os primeiros 4 episódios, eles chamaram o Yoshiaki Kobayashi, tá? Que é um nome super conhecido da Toei Company, mas é um cara muito foda para dirigir, né? Ele dirigiu o Tio Cage, assim, é um cara... Eu sou muito fã do trabalho dele, ele é aquela coisa meio... É um diretor meio que faz... Sabe aquelas coisas meio surrealistas que tem em alguns episódios, assim? O primeiro do Black, por exemplo, é dele. Bem surrealista, uma hora o cara tá num lugar, de repente ele tá em outro, e tem umas cenas meio de brisa, umas coisas meio bem surrealistas. O primeiro do Charivan também, ele tem um cara muito criativo nesse sentido, assim. E ele dirigiu os primeiros 4 episódios do Jaspion, com um time de efeitos especiais encabeçado pelo Nobuya Jima, e isso tudo foi rodado no maior estúdio de Ofuna, que eram os estúdios da Shotiko, não era nem da Toei. É um complexo em Kanagawa, se eu não me engano, é um complexo Ofuna, e dentro dele eles filmaram no Estúdio 9. Eles sempre falam, o lendário Estúdio 9 de Ofuna, o complexo de cinema da Shotiko. Eles pegaram esse lugar enorme, esse estúdio enorme, que deve custar caro pra cacete. Tem uma lista de obras, depois pesquisa Ofuna Studios, né? Foi Otoko Atsurai, tem várias séries tipo gigantes assim que foram filmadas lá. E eles contam que a equipe mesmo que trabalhou no começo do Jaspion se mudou para Kanagawa para fazer ali naquele complexo diferente, muito maior do que a média, para rodar os 4 primeiros episódios com uma qualidade bem diferente do resto. Então, assim, normalmente o começo das séries tem mesmo um orçamento maior. Não é só o Jaspion, né? Toda a série tem um orçamento maior porque dos primeiros episódios saem também muita imagem de estoque. Aquelas imagens vão ficar se repetindo todo o capítulo, sabe? Do robô, ou de algum tiro, de chamar uma nave e de pular. Tudo isso sai do início da série. E eles têm um orçamento maior, que inclusive é usado um pouquinho, às vezes, pro final da anterior. Então os últimos episódios também ganham um charme a mais, ganham um incremento na produção, e o começo da nova série também ganha um super incremento, porque é um programa novo. No caso de Jaspion, beleza, isso acontece, é normal, mas foi mais. Foi muito mais. Cinematográfico, né? Eles queriam um Kaiju Boom. Se você pegar filme da Toei na época, você vê que os primeiros capítulos de Jaspion têm mais qualidade que alguns filmes que a Toei estava lançando. É, sim. E a inventividade, né? Você vê que o estúdio é enorme, né? Você vê aquela estrutura, é muito charmoso, assim. Então, resumindo, né, o que eu tô falando, o Jaspion, ele foi um fracasso, sim, no Japão. Não teve kaiju boom nenhum, a audiência em relação a Shredder caiu, não sustentou o horário ali já não justificava o Jaspion estar sexta-feira às 7h30 da noite, ele foi para outro horário, trouxe ali criança no final para dar uma identificação a mais com o público, para tentar manter ali, para não cair tanto a audiência, foi caindo proporcionalmente, também não é que também a audiência zerou, não é isso. Eu acho que a mudança de horário é a mais significativa, né? Porque provavelmente sexta-feira já era um horário, tradicional, você muda porque tá empurrando o mesmo negócio para outro horário. Aconteceu com o Turbo Ranger também, porque eu vejo muita gente falar que Fiveman foi quase acabou com tudo. Não, mas a queda de audiência começa em Turbo Ranger. Turbo Ranger que muda de horário, já muda de dia, né? É ali que já começa a... Mas é sempre um processo, né? Você sente a crise num ponto e aí acaba num outro, né? Mas é assim que é, né? São projetos que vão dando... Alguns dão errado, né? Né? Só tá em todos os lugares. E não foi um fracasso retumbante, assim, sabe? Não é isso, mas foi um projeto da Toei que fracassou. Perto do esperado... Não dá pra ter uma palavra diferente, né, Ricardo? No livro da época, né, no Perfect Manual, tem um depoimento do Susumu Yoshikawa. O Susumu Yoshikawa, ele tem um depoimento muito legal dele, que eu inclusive usei isso como fonte pro texto que eu escrevi no final. Eu abro o texto com isso. Abre aspas, o Susumu Yoshikawa falando assim, olha, eu não quero falar muito a fundo sobre Jaspion,
porque não é um projeto que eu considero que seja um sucesso. Fecha aspas. E aí começa a reflexão que ele faz nesse livro. Então, assim, o Jaspion não foi um sucesso. Não é mito que Jaspion foi um fracasso no Japão. Ele foi. Só que você tem que entender o que é Jaspion e o que queriam com ele. Não é só falar, não, tá mentindo, que ia falar que foi o fracasso do Japão, porque a audiência foi boa, foi a audiência melhor que do Spielberg, melhor que do Metal, melhor que do Jiraiya. Não é, o raciocínio tá todo errado, né? A pessoa tá só um papagaio repetindo uma informação que falta profundidade. Tem que saber o brasileiro esquece da parte money, né, cara? Parte grana. Assim, e isso é interessante pra você ver, de novo, né? O quanto eles... Eu acho até, eu me arrisco a dizer, claro que é uma opinião do Gil só isso, que mesmo que se Jaspion tivesse tido a mesma audiência de Gavan, talvez não teria sido considerado sucesso. Perto do que se esperava dele, talvez, né? Bom, se tivesse a do Gaban, eu acho que ia ser um sucesso. Não, então, mas eu tô dizendo no sentido do esperado, né, Ricardo? Porque... Sim. Eles tinham uma aposta grande, porque se ele queria um Kaiju Boom, você poderia ter uma audiência boa na televisão, mas se o Kaiju Boom não funcionasse pra vender, pra gerar mais produto, talvez não... Ele só seria um pouco mais famoso no Japão, né? Tipo assim. Exato. E outra coisa, olha que interessante, é uma coisa que me ocorre agora, que colocando isso em perspectiva histórica de novo, quem produziu o Jaspion é o Susumu Yoshikawa, né, que foi quem empreendeu os Metal Heroes, né, foi o cara que saiu do Super Sentai e foi para esse empreendimento novo, que é o Gaban, em 82, e foi um grande sucesso. Mas puxa um pouco lá mais para trás, sabe? 75, né, Goranger, né, com o roteiro do Shozo Ehara, que é o mesmo cara que escreveu o Jaspion, música do Tsumeio Watanabe, que é o mesmo cara que compôs a música do Jaspion. Então tinha um time ali envolvido na Toei, cuja história era de êxitos, né? 75 Goranger, o time mandou muito bem, e Goranger foi uma explosão. Aí veio Jacker, não deu tão certo. O que eles fizeram? Parceria com a Marvel. Homem-Aranha, foi um maior sucesso. Esse mesmo time, Tsumeio, Shozo Ehara, Susumu Yoshikawa, deu super certo. Leopardo, uma ideia legal do Katsushi Murakami lá, vamos incorporar no Battle Fever, vamos pegar o Goranger, remodelar, já que Jacker não deu muito certo, bota o robô gigante. Battle Fever, da hora. E entra nos anos 80, precisamos de alguma coisa a mais, vamos criar o quê? Metal Hero, criar mesmo time, Tsumeio Watanabe, Shozo Ehara, Susumu Yoshikawa. Gaban, deu certo, a gente conseguimos de novo, a gente é foda, caraca. O tio Cage dá uma caída da audiência. O que acontece? A gente é foda, vamos fazer de novo acontecer. E Jaspion não deu certo. Bem isso aí. Foda. Entendeu? Então Jaspion é a parede onde eles bateram. Entendeu? Você tem que ter, vendo por essa perspectiva, Jaspion onde não deu certo. Depois esse time, um pouco alterado, vai fazer a mesma coisa com o Black Kamen Rider Black, em 87, né? Vamos fazer um novo emprego. Aí o Susumu Yoshikawa, a música já não é do Tsumeio Watanabe e tal, mas eles conseguem, né? Tem um êxito lá com o Black, mas é outra história. Então acho que o Jaspion pode ser entendido também como um muro, onde essa locomotiva criativa da Toei Company, que foi, né, conquistando sucessos, assim, a cada certo número de anos, assim, ele não deu certo. Então é um fracasso mesmo, assim, e, né, acontece. Só que é muito contrastante com ele no Brasil, e isso é foda. Eu tenho, no final desse texto que eu escrevo, até tem uma coisa que eu termino de um jeito meio emotivo, que o Susumu Yoshikawa termina esse depoimento do livro do Jaspion escrevendo: bom, eu espero que assim como aconteceu com o Kikaider, né, no futuro, essa nossa série, Jaspion, tenha o reconhecimento que ela merece. Ele termina o texto assim. Talvez ele termine esse texto no exato momento em que o Toshi tá com o guia aberto procurando o endereço da Toei, sabe? Foda. Então sabe, o Jaspion acabou de não dar certo e o Toshi tá chegando no Japão pra trazer isso pro Brasil. Do caralho! E aqui tá, o grande reconhecimento tá aqui, né? Exato. E até uma questão que foi levantada no cast, aqui no TokuCast sobre Giaban, relacionando que ele foi o primeiro dessas séries que depois chamaríamos de Metal Hero, que o Jaspion fez tanto sucesso no Brasil por ser como
ou por ser a primeira série desse estilo apresentada? Se o Gyaban tivesse sido o primeiro, será que ele não teria o mesmo sucesso do Jaspion aqui no Brasil? Eis a questão, né? Eis a questão. Eu acho que, talvez, não sei, daí é tudo opinião pessoal, né? E não tem uma resposta cravada, mas eu acho que o Jaspion, ele chegou em 87, final de 87, as VHS, né? E 88 começou a lançar mesmo, né? No final dos anos 80, que é uma época já com uns efeitos, uma pegada um pouco mais modernosa, né? No jeito de fazer o entretenimento. Não sei se o Gyaban, chegando aqui nessa mesma época, fim dos 80, não ficasse algo um pouco fora de moda, né? Os anos 80 trouxe essa coisa meio futurista e tal, e o Jaspion, ele tinha robô gigante, a nave dobrando e virando um robô, e toda a ação dele em tamanho pequeno. Talvez o Jaspion, se fosse um dos mais antigos, talvez o apelo tivesse sido maior, mas eu acho que a questão novidade também, viu? Eu acho que tem um outro ponto também. Eu acho que tem um ponto da questão de ser uma novela. O Gyaban, se você perder alguns episódios, não faz diferença. O Jaspion, ele começa a ter uma narrativa, né? Some as crianças lá, não sei o que, e tereréu, né? Eu vejo isso muito com o pessoal que fala de anime, né? Cavaleiros foi um sucesso porque, sei lá, diferente do He-Man, que você podia perder qualquer episódio e assistir em qualquer ordem, se você perdesse um, você já perdeu tudo, né? Da história. Verdade. E assim, o Jaspion, por mais que tenha tido todos esses rolês foi não dando certo e muda, e as 5 crianças, e vai ajustando e muda de horário, eu acho uma grande série. Eu adoro o Jaspion, eu acho foda. O último episódio do Jaspion eu acho foda. Mas, cara, foi o que eu comentei, essas mudanças, tudo que aconteceu com o Jaspion, quando você assiste sem saber, o sentimento que eu tenho é de desenvolvimento, de evolução, sabe? É de uma escada, o cara tá subindo e subindo até o final, assim. O Shozo Ehara escreveu praticamente sozinho, né? A série, né? Então, ele conseguiu levar a série muito bem, assim. Eu acho uma série muito boa. O episódio 35, eu acho fantástico, que é quando tem a mudança mesmo, que é quando muda de horário lá no Japão. Eu acho um ótimo episódio, quando ele revela, quando a luz... Ela se revela para as pessoas, e o Jaspion ali, então você vê que... E a série tá num ritmo... E a trilha, né, meu? Putz, o uso da trilha é maravilhoso. Vai num ritmo alucinante até o final, depois. E a série, na época de sua exibição, não ter alcançado a audiência esperada, ou não ter vendido a quantidade de brinquedos esperado, não significa que tenha uma história ruim. Como o Ricardo mesmo falou, existem muitos fatores que contribuem para isso. Anos depois, a gente observando, a gente pode ver que, nossa, a história era fantástica. Tem série Kamen Rider aí, da Era Heisei, do início da Era Heisei, que não foi tão bem, e que assistindo agora quase 20 anos depois, a história é excelente, mas é que naquele contexto não funcionou. Jaspion não funcionou naquele contexto. Quem sabe um pouco antes, um pouco depois, pudesse ter sido um sucesso no Japão, né? Pode ser, tem muito a ver com o contexto, né? Com que, né, a série não ter sucesso não significa que é ruim. Imagina quanta série que fracassou justamente por ser boa demais e não ter tanto apelo assim, né? Saindo um pouco de exemplo do Japão, de algo que eu sei que o Ricardo também gosta, pegue Star Trek, né? Foi cancelada depois de 3 temporadas. Olha que franquia gigantesca existe até hoje, né? Exatamente. O Metalder, né? Metalder, que é um Metal Hero também super esquecido, ninguém lembra de Metalder, ninguém sabe de nada, um negócio que durou inclusive pouco, né? Não é um sucesso também. É uma puta série legal, né? Talvez justamente por ser muito sisudo, que não pegou tanto com quem deveria pegar, que é criança, o público-alvo de Metal Hero, que nem, de novo, é 8 anos, 9 anos. Mas segundo fãs do Brasil, Metalder é adultão, é feito pra adulto. Vamos fechar cada um com uma pergunta pro Ricardo específica. Não sei se cada um conseguiu bolar a sua pergunta,
Porque a gente costuma fechar, né? Você lembra, né? Consideração final, notinha. Vamos fechar com uma pergunta pra você sobre o projeto, que eu acho... Porque, cara, eu queria ficar aqui 5, 6, 10 horas conversando só sobre isso. Depois que sair, né? Vamos fazer mais um ainda, porque vou poder dar spoiler, falar de muita coisa que tá no livro. E eu sei que o que você falou aqui, cara, a gente conhece, não é nem, sei lá, não é nem 5% do que tá lá. Mas vamos fazer umas perguntinhas aqui pra fechar antes do jabá final. E pra você que tá ouvindo o TokuCast, não sabia do projeto, não tinha noção dele, calma que daqui a pouco o Ricardo vai explicar como é que você faz pra ter o seu exemplar e pra fazer parte desse momento histórico, tá? Vamos começar com você, Gustavão. Opa, então, Ricardo, a minha pergunta é um pouquinho mais técnica, porque, por exemplo, para quem não sabe, eu faço a legendagem de algumas séries para Sato. E aí, quando eu questionei a Sato assim, se a Toei deu alguma diretriz, eles simplesmente falaram, não, faz aí, é isso mesmo. E eu falei, opa, então beleza. Aí minha pergunta é um pouquinho mais técnica nesse sentido, se a Toei deu alguma diretriz para você seguir, se pode ser tudo feito do jeito que você está planejando aí. Como é que foi esse contato com a Toei pelo intermédio da Sato? Não, cara, o livro, ele não teve nenhuma interferência no conteúdo da Toei, só em coisas que a gente tá meio que discutindo com eles, que eu quero colocar e eles não querem me deixar colocar. Por exemplo, a parte de design de personagens, né? Eu queria pôr lá os desenhos do Katsushi Murakami, do Ryu Noguchi, do Keita Memiya. O Keita Memiya, pô, é um nome super importante pro mundo do Tokusatsu, e estreou em Jaspion, né? Então, seria legal ter o desenho do Keita Memiya ali, do Moto Head Dreamer que ele fez e tal. Mas tá difícil, viu? Porque isso envolve trabalho de outras empresas, não é só da Toei. Então, mas eu tô na briga com eles. Mas assim, tirando, né, essas regras, essas autorizações que eu preciso da parte deles, eles não me deram nenhuma diretriz. Eles quiseram saber que tipo de material ia fazer, eu mandei, né, o projeto, ó, vai ser um livro, assim, ó, vai ter ficha de personagens, vai ter guia de episódios, vai ter entrevistas, vai ter a repercussão no Brasil, vai ter isso, aquilo, a gente discutiu o projeto, e beleza, toca aí. E a última notícia que nem eu disse mais cedo é que eles estão curtindo pra caramba o material, acho que eles não esperavam que a gente fosse fazer um negócio assim, sabe, com essa qualidade gráfica também, porque ele tá muito bonito o livro. Ele tá, sabe, a gente se inspirou muito nos livros japoneses para diagramar o nosso livro, né? Então, ele tá com, sabe, cada página que você abre é uma coisa que salta aos olhos, assim, tá bem legal. Mas não teve nenhuma diretriz. Tem só aprovações. Tem coisas que talvez não, que eu queira colocar e eu não possa colocar, porque a Toei não vai me deixar. Mas é só isso. Ricardo, acho que a gente eu e o Ju, ouvimos várias histórias aqui que a gente nem conhecia, né? Alguns detalhes muito interessantes. Em todo esse material que você já recebeu e na pesquisa que você fez, teve algo que você tinha na cabeça e de repente viu que não era daquele jeito? Seja alguma coisa da memória, da época, ou alguma informação que repetiam muito e você descobriu que não era como você acreditava? Boa pergunta. Teve umas informações, eu não sei nem se eu coloquei nas entrevistas, tem coisas de bastidores, assim, tinha coisa que eu não sabia, mas são detalhes, assim, mais curiosidades sobre esse direcionamento mesmo, né, sobre essa mudança repentina da série. Essa é uma parte, um aspecto que me interessa muito, essa coisa de até o episódio 11, 13, mais ou menos, o Jaspion tá de um jeito e depois muda tudo, né, o Jaspion Henry e a pegada da série muda tudo, isso me interessa muito. E conversando com as pessoas, tem uma entrevista no livro que vocês vão adorar, que é com o Shuichi Kokumai. Ele era assistente de produção na época, jovem, começou a trabalhar na Toei com o Sam Vulcan, e em Jaspion ele se divertia muito trabalhando, ele era o cara que tava ali na parte de produção mesmo, de efeito especial. Ele é o cara que ia pra pedreira ajudar a filmar, ia pros sets ajudar a explodir coisa, a fazer o monstro, a fantasia do monstro e tal. Então ele conta muita coisa de bastidor, né? E a entrevista tá maravilhosa com o Kokumai, assim, ele explica em detalhes as tecnologias. Vocês vão ver isso no livro, de que eles tentaram desenvolver pra Jaspion, que não deram muito certo, os efeitos meio toscos, sabe o Sion em cima da bola, ou a cabeça do Head Dreamer, assim, que são uns efeitos bem ruins, assim. Aquilo eram experimentações que eles tentaram fazer com certas composições em vídeo, com película.
E ele conta, o cara é super fã de Tokusatsu também, então ele conta muita coisa de bastidor, muita coisa eu não sabia. Mas o que eu achei que era diferente, eu achei que a equipe tinha mais consciência dessa mudança de direcionamento, sabe? Eu acho que eu esperava que fosse algo que tivesse sido mais impactante, assim, mas foi uma coisa que ficou mais restrita, pelo que eu percebi. E uma outra coisa que eu também não sabia, alguma coisa bem direta mesmo, foi que rolavam, nessa primeira fase, isso foi a Kiyomi Tsuchida que contou na entrevista, rolava bastante improviso. Eu não esperava que eles improvisassem muito no Tokusatsu, sabe? As cenas de interação mais cômicas entre ela e o Ricardo Kurosaki, às vezes ele estava no texto de um jeito, mas eles incrementavam na hora e inventavam e faziam várias versões, até que o diretor escolhia uma. Nossa, essa ficou muito boa, e eles riam muito e escolhia aquela versão para ir pro ar. Então, muitas das cenas engraçadinhas deles interagindo ali no começo da série, né, até o episódio 11, é fruto de improviso. Eu não imaginava que tivesse isso, sabe? Achava que era mais certinho, de acordo com o roteiro e tudo mais. Que mais? Uma outra informação que eu achei interessante, essa foi o Kokumai que revelou, que muitas vezes o Shozo Ehara, quando tinha a parte de ação, né, porque você sabe que no Tokusatsu tem o diretor do episódio, mas tem o diretor de ação. Ele dirige as sequências de porrada com o robô e tal. Ali não é o diretor do resto, né? Entra um diretor de ação para fazer aquilo ficar legal, na ação ficar legal, né? Os cortes e tal. Falou que os roteiros, muitas vezes, do Shozo Ehara não descrevia nada. Ele descrevia de um jeito muito vago. Ele lembra que, acho que em Charivan, naquele que aparece o episódio que aparece o Leider, sabe? Que é super sombrio. Tinha umas palavras assim, e aí surge algo que é indescritível, algo abominável, que vai além de palavras. Então ele falou, mas não estava escrito nada, o que a gente ia fazer? Não tinha um direcionamento, sabe? Só tá escrito que surge algo além da compreensão. E não, sabe, num roteiro em que isso vai para uma equipe que tem que pôr isso na tela, é um pepino, né? Falou, mas a gente não tem nenhum material para trabalhar, sabe? Então ele contava isso, que às vezes chegava no set para filmar a cena, no roteiro não tinha nenhum detalhe, e eles criavam tudo lá. Né? Parece que o braço do Magaren ser decepado pelo Jasper foi uma decisão na hora, pela equipe, sabe? Vamos arrancar o braço dele, nossa, ficou legal pra caramba, nossa, isso, ótimo, e aí o Kokumai fala que ele próprio dobrou um arame industrial no formato de um braço e vestiu esse braço com armadura, ele contando como eles fizeram a cena ali do braço do Magaren voando. Então eram decisões muito no momento, não estava nada descrito no roteiro. Tava só descrito que Jasper luta contra Magaren e Magaren perde, sabe? Então o desenvolvimento de momentos icônicos aconteciam ali, na hora. E isso eu não sabia também, que era tão, né? Então a equipe de ação, tem meu crédito ainda mais, né? Porque eles são co-criadores ali do negócio. Ele falou, me lembrou até um pouco o Stan Lee, né? Talvez isso aí veio da parceria da Marvel nos roteiros, né? O herói vai lá e vem, né? E aproveitando falando de gibi, Ricardo, eu gosto muito dos gibis antigos, tal, eu sempre procuro informação, até mesmo no Guia dos Quadrinhos não tem muita coisa, né? Não sei se você pode falar, se vai descrever isso no livro e tal, mas eu sempre quis saber o que os japoneses pensavam sobre isso, porque, por exemplo, você pega lá nas edições da Abril, sei lá, o Boomerman tinha relacionamento com personagens de Changeman, tinha meio que um multiverso ali, né, tal. Os japoneses tinham ciência disso? Como funcionava isso aí? Cara, isso eu não sei te dizer. Não sei te dizer mesmo, eu tenho curiosidade também. E é uma coisa que se perdeu, né? Porque eu teria que perguntar isso na época. Teria que ter um registro disso na época, porque hoje em dia muitos faleceram, né? Também do lado da produção, também do lado da Toei, né? E fica a dúvida, né? Porque não tem como chegar, acho que, mais essa informação, né? As pessoas não lembram direito do Jaspion, perguntar lá pro pessoal da Toei, eles teriam que rastrear quem que estava trabalhando lá na época, se essa pessoa tá viva, e se mesmo assim essa pessoa lembra do quadrinho do Brasil do Jaspion. É algo que deveria ter sido perguntado lá atrás, né? Eu também tenho essa curiosidade. Se o Japão sabia
né, até que ponto eles se envolviam com a história, porque hoje você vê, né, pela JBC, que lançou o quadrinho do Jaspion, o pessoal conta que eles interferiram, assim, sabe? Eles que tiveram que traduzir o roteiro para o japonês e mandar para o Japão. Quando eles vieram aqui para o Brasil, para a CCXP, fizeram uma visita, né, o pessoal da Toei à JBC, e falou, olha, isso aqui não pode, esse detalhe aqui muda, esse aqui é melhor ser assim. Então teve uma interferência. Agora eles estão fazendo o quadrinho do Jiraiya, que vai sair ano que vem. Também tem uma interferência, né? Eles querem saber o que o personagem é, para onde vai. Será que tinha esse mesmo envolvimento na época? Eu duvido, eu acho que não. Simplesmente custa tanto de paga um pouco e tanto em cima da venda e cria aí, né? Mas, assim, nossa, dificílimo conseguir essa informação, porque, na minha opinião, mesmo se a pessoa estiver viva lá no Japão, eu duvido que ela lembre desse detalhe, porque é Jaspion, entendeu? Se fosse o Gaban, Kamen Rider, é Jaspion, é uma que apareceu ali no meio e do jeito que veio foi. Então, cara, não sei. Mas no livro a gente vai fazer um catálogo bem legal. Então o pessoal que não leu os quadrinhos, né, tanto da Ebal quanto os quadrinhos da Abril, a gente vai dar uma resumida nos enredos por edição. Que legal. Né, as histórias, legal. Né, vão entender a saga que a Abril desenvolveu. A gente vai dar uma resumida em tudo isso dentro do livro. Isso é legal porque tem muita gente que não conhece esses quadrinhos. A gente já fez postagem lá na página do Tokusatsu.com.br. É obscuro. Acaba sendo obscuro. Você viu que ficou bem diversificado, né? Não combinamos, tá? Mas tinha uma pergunta técnica, uma que se você descobriu informações novas. Uma de HQ nacional e eu vou fechar com uma de elenco. Se você falou que tem papo com atores, a gente tem papo com atriz, né? Papo com essa equipe. E a pergunta é se você conseguiu ter papo com alguém que nunca veio pro Brasil, ou o próprio Ricardo Kurosaki, né? Alguém específico, alguém diferente do que normalmente se tem. Normalmente é uma palavra que eu tô tentando usar pra simplificar, que é o Atari, agora a Tsukada, alguém Sim. a mais? Pois é, né, cara? O elenco do Jaspion, basicamente, né, assim, que a gente pode... que é relevante, é o Atari, Kiyomi, Junichi Haruta e Ricardo Kurosaki. Junichi Haruta e Ricardo Kurosaki eu tô tentando, eu não tenho ainda. O Kurosaki, muito difícil, vocês sabem, né? O pessoal que não conhece a história, o Kurosaki, ele cortou relações com esse meio artístico, ele cortou relações com esse passado ligado ao tokusatsu dele. As tentativas são feitas, né? De repente pode ser que ele até venha para o Brasil em algum momento, né? Tanto o pessoal do Anime Friends, eu sei que vai muito atrás dele. Quem sabe consigam trazer, ia ser demais, ia ser muito legal. Mas a situação atual é que ele não responde, ele não se envolve, ele não fala. Tô tentando muito um papo com o Junichi Haruta, que eu já fiz um papo com ele no Alma Tokusatsu, mas não tá tão fácil agora, né? Tem complicações aí de bastidores, eu tô tentando resolver, mas os de sempre. Mas, cara, a entrevista do Atari e da Kiyomi, o Boomerman e a Angry, não é porque eu tô vendendo o livro, não, mas, cara, tá muito legal. Tá muito legal. Eu mandei pros meus sócios ela pronta, assim, e tá bem diferente do papo que a gente vê por aqui. Imagina o nível do detalhe, né? Porque não é aquele correria de 1 hora de evento ali aberto ao público, né? Exato. É direcionado, né? Uma coisa é o Atari em cima do palco, tendo que fazer as poses, tendo que responder pergunta dos fãs, tendo que cantar. Outra é eu e ele trocando ideia. Então dá pra ir. Então, tem coisas ali que eu não sabia. Eu fiz a entrevista com ele, já faz tempo, faz mais de ano. E aí eu peguei os áudios pra transcrever, né, pra escrever. Falei, nossa, que legal, sabe? Como se ele tava falando pra mim, mas eu não lembrava. Eu lembrei na hora que de escrever. Então, tipo, tá bem boa a entrevista com a Atari e tá bem boa com a Kiyomi Tsukada. Ela conta causos dela com o Ricardo Kurosaki, que eles brigaram no set uma vez, ela conta essas histórias, e ela fala dos improvisos, né, que eu contei aqui. Então fala um pouco dessa parte da mudança da personagem, ela dá uma reclamada em relação à Toei de outras coisas ali no começo. Então tem muita coisa legal que o pessoal não conhece. E continuo tentando, sabe? Assim, acho que o livro
ficaria muito rico, né, com uma entrevista com o Junichi Haruta e o Kurosaki, mas mesmo sem, não diminui, sim, porque o material, ele é um material que vai além desses bate-papos, né, só de você ter Jaspion catalogado e com as imagens da época, com aquela qualidade toda na sua estante, sabe, é como se você deu saudade do Jaspion, você pega o livro e folheia o livro, sabe? É esse nível de detalhes e de qualidade gráfica que a gente vai oferecer. Você vai ter todos os detalhes da série. Essa experiência, né, com o plus de um textão no final, contando, né, esse texto de fechamento que eu falo sobre toda a repercussão da série, o desenvolvimento da série. Eu conto por... Depois desse texto de 10 páginas, ainda tem uma dupla que eu coloquei os projetos preliminares de Jaspion até virar Jaspion. Então você vai um por um, assim, sabe? Primeiro começou com essa ideia, depois veio por essa ideia, depois por aquela ideia, e aí virou o Jaspion, sabe? Eu quero tentar a autorização da Toei para publicar na íntegra o texto, o roteiro do episódio não aprovado, né? Porque eu tenho esse roteiro, de repente pôr isso para português. Então tem coisas ainda que vão ser incrementadas. Eu convido todo mundo a colaborar na campanha do Catarse, porque nesse momento é muito importante que a campanha seja um grande sucesso, que a gente triplique a meta, né? Falando um pouco da campanha, a gente conseguiu bater a meta em menos de uma semana, foi ótimo, mas a gente precisa dobrar essa meta, precisa triplicar essa meta para que não só esse projeto do Jaspion aconteça, mas que a gente tenha uma saúde como editora financeira inicial legal, a ponto de conseguir fazer rápido um próximo projeto. Então, acho que o pessoal pergunta muito, né? Mas o livro vai estar à venda depois e tal. Provavelmente, talvez, eu não sei, se estourar de vender, a gente vai já comprometer toda a tiragem com o pessoal do Catarse. Se sobrar a tiragem, a gente vai vender em outros lugares, entendeu? Então, assim, o foco é no Catarse, até porque agora é uma pré-venda, né? O livro está por um preço de pré-venda. Ele provavelmente vai custar mais caro depois do Catarse. E no Catarse você ganha prêmios, mini pôster para todo mundo, assim. Então, assim, a campanha ela precisa acontecer com muito vigor dentro do Catarse, né? Então é o que eu tô falando pro pessoal. Colabora lá no Catarse, né? Eu vejo que muita gente pergunta, mas eu nunca usei. É uma plataforma que você precisa fazer uma conta lá e tem várias maneiras de você fazer o pagamento por cartão de crédito, de débito, boleto. Então é só fazer uma conta, localizar o projeto, né? É um financiamento coletivo, clicar na opção com a qual você quer colaborar e ser feliz, porque chegará na sua casa o livro. E, gente, tá fácil. O link tá na descrição. E, ó, é catarse.me/Jasper_guia_visual_definitivo. Tá fácil, né, Ricardo? Assim, se você pesquisar no Google, já acha direto. Exato. Se você se perder, vai lá no Google e escreve Catarse Jaspion, Jaspion Guia, Jaspion Livro Ricardo Cruz. Vai aparecer. Ricardo, não tem nem como te agradecer você estar aqui. Eu já falei mais uma vez. Não, podem me chamar de puxa-saco que quiserem. Eu sou seu fã. E ter você aqui, pra mim, é uma parada sempre fantástica. E ouvir você falar de Tokusatsu, poder conversar com você sobre Tokusatsu, é um momento ímpar, assim, na minha vida. Acho que é de todos nós que estamos aqui participando contigo. Hoje, cara, eu vou fechar. Não vou fazer jabá nem de nenhum dos nossos canais e nem meu. O jabá é só seu hoje, porque eu vou complementar antes de fechar, porque olha só, você que tá ouvindo o TokuCast, e você, preste atenção no que eu vou dizer, né? Formato que funde o melhor do formato japonês com o melhor do formato brasileiro, feito por profissionais que amam o personagem, a série, tudo que envolve a produção. E um desses nomes é o principal nome sobre Tokusatsu no Brasil, quem mais entende, que é o Ricardo Cruz, e quiçá um dos maiores especialistas de Tokusatsu do mundo. E se você curte Jaspion, mas você sabe que é verdade. Mas se você curte Jaspion, curte Tokusatsu, ou se você é só curioso sobre produção, séries, né, de super-herói, ficção científica, etc., cara, você não vai se arrepender. Tá sendo feito pra você, tá sendo feito pra nós. E, Ricardo, que seja o primeiro de muitos. E, gente, corram lá, garantam o seu. Ô, Gil, muito obrigado, cara. Eu que tenho que agradecer vocês pelo convite, pela força,
por estar aqui, abrindo espaço dessa maneira aí pra gente divulgar o livro. Obrigado de coração, vocês são grandes amigos, a gente se conhece aí há 1 milhão de anos aí, e obrigado. E cara, eu faço, assim, tanto eu quanto o Ariel, quanto o Adriano, né, que são meus sócios na Mozu, na editora, a gente vai começar devagarinho, né, é uma empresa nova que lida com nicho, então, né, a gente é diferente, a gente não é igual a JBC, a Panini, né, que tem títulos que vendem muito na mão, né, títulos na Naruto, One Piece, Haikyuu, não, a gente lida com títulos de nicho que, pô, é o que a gente escolheu fazer, a gente faz com muito amor, a gente não escolheria fazer diferente, mas, né, exige um certo tempo maior para as coisas acontecerem comercialmente também. Então a gente começou, tá indo super bem. Eu tenho uma tara, né, pela indústria do Tokusatsu como um todo, e eu acho que tem espaço no Brasil para a gente trazer títulos, criar títulos, né? Não só trazer, a gente também quer trazer coisa do Japão, só traduzir coisas legais, mas criar coisas aqui, como é o caso do livro do Jaspion. Eu acho que esse nosso meio da nostalgia tem muito público espalhado pelo Brasil inteiro, afinal de contas, né, a gente tem contato com a cultura pop do Japão há muitas gerações, e é um público carente de material para eles, né? Então a gente quer ocupar esse espaço, não é fácil, porque é um nicho, né? É um nicho, né, que tem que ser trabalhado devagarinho, tem que ir angariando público, um a um mesmo, assim, sabe, um por um, mas que a jornada vale muito a pena, e eu fico muito feliz de estar tão bem assessorado, com tantos amigos aí ajudando isso a nascer direitinho. Então, muito obrigado e apoiem o projeto, porque tá muito bonito. É isso aí. Gente, só o TokuCast tem mais de 3.500 ouvintes só no Spotify. Então, nesse momento, tem uns 500 apoiadores. Pô, se todo mundo que o TokuCast lá apoiar, já ajuda pra caramba. Então, tô feliz da vida. Ajuda aí, galera. Ajuda aí. Gente, e a atualização de agora, que a gente tá gravando aqui, ó, foi apoiado por 460 pessoas o livro do Ricardo e tá em 124%. Então vamos chegar nos 200 aí, galera. Bora, é possível. Ainda tem mais de um mês pela frente, eu tô mó feliz com esse número, ele tá muito bom, mas vamos deixar o bom ótimo, incrível, fantástico. Fantástico, essa palavra. Que comprar o livro no Catarse, ele não é só você ter o livro, né, o livro capa dura. Assim, falando rapidinho, que, né, que a gente não falou, o livro capa dura, ele tem 21 centímetros de largura, 27 centímetros de comprimento, então ele é um formato de um A4, assim, tem vários livros que são nesse formato. Capa dura, além da capa dura ter uma sobrecapa, vai ter uma reserva de verniz, então vai ter uma coisa brilhante, tanto na capa dura como na capa sobrecapa, bem livro japonês mesmo. Tem 176 páginas, completamente colorido, tá? E completamente recheado de informações maravilhosas e de fotos maravilhosas exclusivas da Toei Company. Você investir nesse livro, você comprar esse livro, além de você ter um material maravilhoso na sua estante, você está investindo no mercado nacional. E é isso que a gente precisa aumentar cada vez mais, porque tem muito espaço. A gente precisa só dar força e achar esse público, igual as crianças apontadas pela luz, entendeu? Tem que pôr a Bíblia Galáctica na mão do povo, de muitas eu garanto que vai virar um pássaro dourado e isso vai se juntar num mercado muito legal para todo mundo. Tá aí um apelido pro guia, Bíblia Galáctica. Putz, eu queria, cara. Eu tive essa ideia depois de ter anunciado. Jaspion, a Bíblia Galáctica, ia ser lindo, né? Mas guia visual definitivo também é uma coisa mais séria um pouco. Mas que carinhosamente apelidada de a Bíblia Galáctica. Gente, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e um abraço fantástico. E fiquem curtindo. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.